Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Marlon e você está no canal oficial do CI em Blumenau. Você ouvirá agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Se puder, venha nos visitar em um dos nossos cultos. Deus te abençoe. Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 17, versículo 1 em diante, nos diz assim: E 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu à parte para um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E a sua face resplandeceu como o sol, e as suas vestes estavam brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então, respondendo Pedro, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E enquanto ainda falava, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Esse é meu filho, em que me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre as suas faces e temeram muito. E vindo Jesus, tocou e disse: Levantai-vos e não temais. E eles, levantando seus olhos, não viram a nenhum homem, senão só Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A nenhum homem conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos perguntaram, dizendo: Por que dizem então os escribas, Elias deverá vir primeiro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim eles farão também sofrer o Filho do Homem. Então compreenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. E chegando a multidão, aproximou-se dele certo homem, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, pois é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E eu os trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei contigo? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui. Essa noite eu estava lendo algo extraordinário em João capítulo 17, quando Jesus, ele ministra 3 orações, uma por ele, e contando e dizendo ao Pai, que ele já havia cumprido todas as coisas, e ele exalta o nome do Pai, assim como o Pai o exaltou. Ele ora por si, por tudo aquilo que ele entendia que teria que passar e viver. Depois ele ora pelos discípulos e roga ao Pai por eles, e pede ao Pai que possa guardá-los em todo o tempo. E depois Jesus ora por nós e diz: Eu não oro somente por esses, mas também por aqueles que hão de vir, ou aqueles que irão crer no teu nome. E eu comecei a ruminar algumas coisas dentro de mim em relação a isso, e também muito a ver com Mateus 17, acerca da glória. Ali estavam Moisés e Elias, e um dos grandes nomes citados nas igrejas de uma forma extraordinária também é Moisés, pela a glória que foi dado a ele, o monte onde sobe o rosto, aleluia, resplandecente. E a Bíblia vai dizer que ele tinha que pôr um véu para que os homens pudessem olhar para ele. E agora diante dos discípulos está a lei e os profetas, Moisés e Elias. No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, versículo 13 e 14, vai dizer que em João se finda a lei e os profetas. E ali está com Jesus a lei e os profetas.
um que resplandecia e o outro que ascendeu os céus, num carro de fogo, pastor Marcos. Mas Pedro vai dizer o seguinte: Senhor, pergunta ao teu irmão, você entende o momento? Pergunta ao teu irmão aí, você entende o momento que está vivendo aqui hoje? Você é capaz de compreender o que você está vivendo aqui hoje? Você sabia que a palavra é extraordinária, de suma importância, mas se nós simplesmente nos envolvermos com aquilo que estava acontecendo, com certeza Jesus poderia tomar uma criança nesta noite e falar no seio dessa congregação. Ele tem poder para isso. E o impressionante é que Pedro desejava tanto estar ali, que disse: Senhor, quer que façamos 3 tabernáculos ou 3 tendas? O desejo de estar, o desejo de permanecer, mas uma glória cai sobre eles. E Jesus, tocando sobre eles, diz: não temas. Mas agora não está mais nem Moisés e nem Elias. E a Bíblia vai dizer que o rosto e uma veste branca e reluzente era a figura de Jesus. Jesus dizendo para nós: a glória sou eu, a glória do Pai, o amado das nações. Jesus começa a declarar que tudo aquilo que Ele manifestaria a nós será, não seria, será extremamente maior do que a glória de Moisés, do que a glória de Elias. Que a glória, aleluia, que está sobre ele, colocada pelo Pai, será extremamente maior sobre nossas vidas. E Ele se revelará a nós. Porque eu citei João 17? Porque Jesus, Ele é a glória. Porque Jesus, Ele ora por nós. Porque Jesus, aleluia, se importou conosco. E quando Ele ora ao Pai por nós. Agora imagine, esses dias eu estava pensativo e dizendo: Jesus, o que eu sentiria se tivesse a oportunidade de ouvir um sermão teu? Você já parou para pensar nisso? O que nós receberemos de extraordinário se nós estivéssemos lá? Uma oportunidade. Quantos de nós falamos e profetizamos e dizemos muitas vezes em nossa alma: como eu queria ouvir a tua voz, Senhor. Esse é um desejo que rasga a gente dia e noite. E quando eu paro para imaginar que Jesus vogou aos céus por nós, e quando eu paro para imaginar que a glória do Pai agora está sobre o Filho, isso foi cantado aqui a noite toda, Jesus. Vocês perceberam que isso foi manifesto entre nós a noite toda? Jesus. Só de tu falar o nome. Imagine tu crer no nome. Tu crer na pessoa de Jesus Cristo. Tu dizer no teu coração: eu confio em ti, Senhor, eu confio em ti. Uma das maiores preocupações de Jesus quando ora por nós estava justamente ligada à unidade. Porque Ele diz ao Pai: assim como eu e tu somos um, assim como eu estou em ti, eles estão em mim. E Jesus começa a nos ensinar algo extraordinário por esta glória. Quando Ele nos afirma que Ele é a videira verdadeira, o Pai é o lavrador, nós somos o ramo. E todo aquele que está ligado à videira, aleluia, ele não perece, ele vai brotar e dar vida. Jesus começa a ministrar aos nossos corações algo indizível. O que realmente é viver Jesus Cristo.
Paulo vai dizer na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 1 até o 18, acerca do poder da unidade. Jesus, quando ora por nós, ele fala acerca dessa unidade. Quando Jesus, ele ministra o seu amor e a paixão imensa por nós, ele vai dizer que nós não podemos sair da visão dessa unidade, a glória dele. E agora nós somos chamados como corpo, para aquele que é o cabeça, a glória do Deus Pai, se manifeste aqui, neste lugar chamado casa de oração, para que você receba dele, para que você seja curado por ele, para que você seja renovado por ele, aleluia, para que ele mude a tua história. Tudo é ele, porque dele, por ele serão todas as coisas. É para ele todas as coisas. E aí vem algumas interrogações no coração de muitas pessoas para compreender isso. O que é realmente nós vivermos uma unidade? Você está disposto a ter comunhão? Porque estar aqui é viver comunhão. Nós temos que ansiar por comunhão. Jesus agora se manifesta a nós como a glória do Deus Pai. Ele é maior que Moisés. Ele é maior que Elias. Ele não é a sombra, ele é a realidade do Deus Pai. Você percebe que quando Jesus ele fala para conosco, a única coisa que nós conseguimos fazer é nos prostrar. Porque Jesus vem quebrando nossos julgos, paradigmas, dúvidas, medos. Ele vem arrebentando com tudo. Ele que vem à nossa frente. Ele que vem arrebentando os portões de ferro, os ferrolhos. Ele que vem endireitando os caminhos. Ele que vem renovando os nossos dias. Ele que vem manifestando a sua glória, aleluia. E nós passamos, folheamos a Bíblia dia e noite. Mas talvez um dos grandes fracassos que Satanás luta nessa geração é justamente para que nós entendamos esse Jesus de glória e nós possamos fazer e viver isso em coinonia, em comunhão. Você sabia que nada aqui é particular? Diga ao teu irmão, nada aqui, irmão, é seu. Tudo é nosso. Tu pode falar isso com fé para ele? Irmão, tudo é nosso. Quando você fala isso para o irmão, tudo é nosso, diz, a tua vitória é minha vitória, a tua dor é minha dor, o teu sofrimento é meu sofrimento, a tua doença é minha doença. O que tu está vivendo, nós vamos viver. Por quê? Porque Jesus nos deu coinonia, comunhão. E quando nós nos reunimos aqui, nós nos reunimos no nome daquele que é glorificado, Jesus. E quando nós estamos aqui, você vai ser curado. Quem entrou aqui enfermo vai ser curado. Por quê? Porque a nossa unidade é Jesus. Jesus vai entrar na tua casa, Jesus vai entrar na tua história. Jesus vai mudar a tua vida. Por quê? Porque nós estamos aqui por Ele. Pedro queria construir uma tenda. Uma tenda. Tabernáculo, lugar de comunhão, onde o santo está. Onde o santo do santo está, onde a presença está. Jesus estava dizendo para Pedro: eu sou a glória do Deus Pai. Porque ele declara que a glória do Pai está no Filho. Agora você imagine isso. Toda esta glória está em Jesus, toda essa autoridade está nele. Você sabia que o Evangelho é uma das coisas mais extraordinárias que eu conheci na minha vida? Olha aqui, nós temos pensamentos diferentes, opiniões nós temos diferentes,
Mas sabia que Jesus e o Espírito Santo nos move para que a gente possa ceder? Porque o que eu e você pensa é inoperante diante dos pensamentos dele. São maiores que os nossos. Porque sou eu que sei os pensamentos que têm acerca de vós. Pensamentos de bem, não de mal, para nos dar o fim que vocês esperam. E quando eu passo a compreender isso, Jesus começa a nos colocar numa posição em redirecionar cada vida. Aqui o seu lugar, aqui. Jesus pode mover você nessa noite. Você não escolheu o seu lugar, né? Eu gosto de sentar sempre na frente, não nos primeiros lugares. Enquanto mais perto do altar, mais feliz eu estou. Mas você gosta de sentar lá atrás. Não tem diferença. O grande segredo é quando Ele quer mover você. Sabe aqueles dias que o teu coração arde, que você diz, que vontade que eu estou de sair daqui e dobrar meu joelho lá no altar, eu quero ficar lá. Aí você diz assim, eu tenho vontade, mas não vou fazer. Mas você deveria fazer, porque Jesus está te movendo para algo extraordinário. Aquela oração mudaria a tua vida. Aquela atitude que você tomaria, ou deveria tomar hoje, neste culto, muda a tua história. Jesus te movendo. Então a gente começa a compreender que não são nossas escolhas, são as escolhas dele, não é a nossa vontade, é a vontade dele, aleluia. Porque quando nós vemos que Jesus se tornou homem, submeteu-se à vontade do Pai, e em tudo foi provado. Uma das histórias mais lindas que eu entendo lá em João 17, pastor Marlon, é que ele ora por ele, ora pelos discípulos, ora por nós, sabendo que seria traído, porque ele diz ao Pai, chegou a hora. Imaginem o que se passava no coração de Jesus, mas ele não se move daquilo que era determinante para ele. Ele sabia, chegou minha hora. Ele sabia que ia à cruz, ele sabia que ia aos sofrimentos, ele sabia que receberia a coroa de espinho, ele sabia. Eu estava dando uma aula num seminário na nossa igreja em Farol, e um irmão se levantou e disse assim, pastor Marco, quero que você me explique uma coisa. Jesus sabe de tudo? Eu disse, de tudo. Então por que Jesus deu autoridade aos 12 discípulos, sabendo que Judas foi predestinado para o mal, mas ele deu a Judas autoridade? É impressionante o Espírito Santo, ele sabe tudo. Eu fechei meus olhos por alguns segundos e disse, Espírito Santo, tu precisa dar uma resposta para esse filho. Eu disse, eu não tenho resposta, mas o Espírito Santo tem. Tu me dá alguns segundos. Eu curvei minha cabeça, e o Espírito Santo disse para mim, diga a ele, 11 queriam ser, e um queria ter. E justamente o que queria ter, nunca poderia ser. Para você seguir Jesus, e para nós seguirmos a Jesus, temos que entender esse princípio, de ser ou ter. Porque você pode ser sem ter, mas a chance de você ter e não ser é imensa. Porque aonde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. E o Senhor começou a abrir um leque de visão naquele momento a mim, e eu perguntei, parei o estudo e disse, agora eu quero que vocês me respondam, vocês querem ser ou vocês querem ter? A maioria das pessoas, quando nós entramos na casa do Senhor, lá no fundo nós temos um desejo, um anseio, algo que estamos orando, algo que estamos clamando, que estamos chorando, que precisamos, queremos que o Senhor transforme nossa vida, nossa casa, história, tudo, nós queremos tudo. Mas o Senhor primeiro te ensina a ser. O ter vem depois. Tudo que se resume a Jesus está em você entender o que Ele quer que você seja.
Pastor, eu sou um novo convertido, conheci Jesus há pouco tempo. Pode acreditar, Ele vai se revelar a você. O primeiro amor é algo extraordinário. O primeiro amor é tão lindo que se um irmão cantar um hino errado, tu dá glória a Deus. É ou não é? Se o irmão gaguejar porque ele está nervoso, tu diz: Senhor, acalma ele, porque eu quero ouvir tua palavra. É assim ou não é? Nós não temos críticas. A unidade invade o nosso coração de uma forma tão extraordinária, aleluia, que nós só queremos viver debaixo da luz daquele que reina, daquele que reina. Você entende que Jesus recebeu um nome acima de todo nome? E quando nós transportamos o nosso coração para Filipenses capítulo 12, versículo até o 18, não vou ler que é muito grande. O propósito lá é simplesmente dizer para nós que nós somos luz, que nós devemos resplandecer. Vai ter vezes na sua vida que tu não vai falar nada e pessoas vão se converter. Você sonha com isso? De ser alguém que alguém olhe para você e diga: ei moço, vem cá, o que você tem? Você brilha. De alguém olhar para o teu rosto, irmã, e dizer: o que é isso? Que brilho é esse que você carrega? Você sabia que uma das grandes glórias é essa em nós? Como assim, pastor? Moisés não tinha um rosto resplandecente? Elias não, surpreendeu. E Jesus, imagine, quantos aqui tem Jesus nessa noite? Nós cremos, nós temos Jesus. As pessoas vão ver você, ou vão ver essa glória deste homem, com o rosto resplandecente, com as vestes brancas, como a luz, como Apocalipse de João. Oh, Jesus tremendo. O rosto forte como o sol, os pés como latão reluzente, da sua boca uma espada aguda. Quando nós falamos de Jesus, quando nós falamos de glória em Cristo Jesus, nós falamos de salvação, nós somos participantes da salvação. Aí Jesus começa a nos esvaziar de tudo aquilo que nós somos, para sermos simplesmente a sua semelhança. Quando eu passo a compreender essas coisas e isso invade a minha alma, é justamente quando a unidade acontece e nós anunciamos o Salvador. O que é anunciar? É presumir que eu estou falando a verdade? Não. Anunciar é dizer: eu estou te falando porque creio, é verdade. Jesus diz que Ele é a verdade. Quando nós falamos de Jesus, nós dizemos para alguém: é verdade. E se nós começarmos a resplandecer, você viu o desejo de Pedro? Será que ele simplesmente quis construir um tabernáculo ou uma tenda, porque Moisés e Elias estavam ali? Não, pela glória que estava ali, ele dizia: não quero sair desse lugar. Seria mais ou menos como as festas das cabanas, que por 7 dias eles ficavam lá orando e buscando a face do Senhor. Possivelmente, não estou afirmando, mas Pedro pode ter pensado isso: eu quero ficar aqui por 7 dias, sem me mover daqui, porque ele sabia, essa glória não vai sair daqui. Só que Jesus estava dizendo: essa glória está comigo, foi dada pelo Pai, essa glória está comigo. Aleluia. Quando nós entendermos isso de uma forma poderosa e não literal, quando nós nos envolvermos aqui, Jesus vai conosco, volta conosco. Você entende isso? Você já pensou, pastor Marlon? Acabou o culto, você deu a bênção, e a gente não diz para Jesus: fica aqui. Ele vai conosco. A preocupação dele é tão extraordinária que ele diz: eu não vou deixar vocês órfãos, eu envio o Consolador.
uma coisa impressionante do Espírito Santo, que o próprio Jesus declara, que Ele é o que nos anuncia ou nos confirma tudo aquilo que foi dito e feito por Jesus. É o Espírito Santo que diz para você e para mim: tu sabe quem é Ele? E tu diz, mais ou menos. E Ele diz, senta, que eu vou te falar acerca dele, que eu vou te revelar quem é Ele. Sabe, aquelas coisas que para você parece difícil ou impossível, são essas coisas que o Senhor quer revelar para você. Talvez o nosso coração, no embate pessoal, queira ter respostas instantâneas, e muitas vezes elas não virão, porque o tempo dele não é o nosso tempo. Entender a condição e as questões que Jesus vão trazer à luz do dia para nós, é nós estarmos voltados totalmente a uma vontade que está acima da nossa vontade. O que Jesus, repita comigo, o que Jesus está fazendo agora, eu não entendo. Porque Ele diz, o que eu faço agora, vocês não vão entender. Ou você consegue me dizer alguma coisa explicável em Cristo Jesus? Como diz o pastor Marlon, o dia que eu conheci o pastor Marlinho falou assim, Deus é muito louco. Foi o primeiro dia que eu conheci o pastor Marlon. Eu parei e falei assim, Jesus, esse sujeito te chamou de doido. Eu falei isso com o amor, subi e falei assim, amor, o Marlon chama Deus de doido. Uma doida é ele, que chama Jeová de doido. Ele ficou uns dias lá em casa. Com pouco dia eu estava falando para ele, ó, pastor Marlon, Deus é doido mesmo. O sujeito me influenciou. Mas o Senhor é surpreendente. Então vai lá em Lucas capítulo 5. E Jesus, uma multidão lhe aperta. Ele olha, ele estava no lago de Nazaré. E ele vê lá uns barquinhos. E quando ele se aproxima dos barquinhos, está lá Pedro, enxugando as redes, limpando tudo. Uma noite fatídica, difícil, de nada. E Jesus disse para ele, entra no barco, põe o barco para longe da margem. E Jesus senta e fala à multidão. E depois de Jesus ter falado, entende o tempo de Deus, depois do Senhor ter falado, Ele disse, agora tu vai e lança as redes em águas profundas. E ele vai. E no dia que eu estava orando isso e conversando com uma filha na fé, a gente começou a palestrar acerca disso. E o que faz você ou qualquer pessoa fracassar não é justamente o fracasso vivido ou a dor vivida. O que faz você afundar é o sucesso. Não é o fracasso. Já pensou todas as vezes que nós estamos em apuros, oramos mais, jejuamos mais, buscamos mais, choramos mais, a nossa alma se quebranta, nós nos aproximamos de Jesus. Ele não arguiu Jesus em tempo nenhum. Quando Jesus diz, entra no barco, ele foi, entrou no barco. Jesus diz, afasta o barco, ele afastou o barco. Mas quando Jesus toca justamente naquilo que você acha que é bom, a gente quer levantar questões. Quando Jesus diz, vai agora, volta ao mar, em águas profundas, lança a rede e diz, eu pesquei a noite toda. Ele quis dizer para Jesus, eu sei o que eu estou fazendo.
mas ao mesmo tempo o coração dele compungido por tudo aquilo que Jesus fala, porque quando Jesus fala, a voz dele, meu Deus, entra rasgando o céu. Ele diz: mas sobre tua palavra eu vou. E a Bíblia diz que eles arrastam as redes, e a quantidade de peixes é imensa, e a Bíblia vai dizer que eles começam a trazer à rede os peixes. E se vocês lerem com atenção, a Bíblia vai dizer que era tamanho a quantidade que o barco estava indo a pique. Ele diz e chama outros, e ele põe no barco de outros, e a Bíblia vai dizer que também o barco dos outros quase vai a pique. Então o que faz você afundar não é o fracasso, é o sucesso. É você compreender a vontade do Senhor, porque quando ele chega na beira do mar, Pedro se prostra de joelhos e diz: eu sou homem pecador. Ele quis dizer para Jesus: eu não sou digno do que tu fizeste. E Jesus simplesmente disse para ele: deixa tudo e vem. Percebeu? Quando Jesus te chama, nunca te chama sem nada, sempre te chama para você ter que negar alguma coisa. Sempre prova a sua fé para você compreender quem Ele é. Nunca deixe Satanás fracionar teu coração acerca de quem Ele é. Porque enquanto você e eu tivermos unidade em Cristo Jesus, Satanás nunca nos derruba. O diabo é o único ser que para conquistar tem que dividir. Se ele não dividir, ele não conquista. Ver a unidade daqueles barquinhos quer dizer, se aquele barco vai a pique, o outro diz: para que tu passou esse peixe para mim? Afundasse meu barco. Mas Jesus já está me ensinando eles perderem. Pastor, isso tem o que a ver com a palavra que o senhor leu? A glória de Jesus em nós. A glória de Jesus em nós. Desde que eu cheguei a essa cidade, eu estou numa campanha de oração de madrugada. Na verdade, não é uma campanha, isso é pejorativo. O Espírito Santo me moveu para que eu orasse todas as madrugadas. Eu sempre gostei de orar de madrugada, mas Ele colocou um propósito. E desde que eu cheguei aqui, eu não vim descansar. Mas durante 6 dias, o Senhor me deu uma visão. E uma noite orando, eu vi um homem me carregando no colo. E eu estava no alto de uma montanha, mas é muito alto, irmão. E tinha um platô, uma rocha única. E no fim daquela rocha, um abismo. Aquele homem que me carregava no colo, me sentou no centro daquela rocha. E a única coisa que aquele homem disse para mim: tenha quietude. E a visão cessou. No outro dia, eu fui orar de madrugada, às 3 e poucas da manhã. E no seio da oração, o Senhor me voltou aquela visão, e eu me vi sentado no centro daquela rocha. E aquilo cessou. No terceiro dia, eu orando, o Senhor me dá a visão, e só que dessa vez eu estava continuado, sentado naquela rocha, e parecia que aquela rocha brotava uma água, e eu continuava ali parado. Eu não entendia porque eu estava ali parado. No 4º dia, eu resolvi contar essa visão. Do 4º para o 5º dia, eu compartilhei essa visão com a minha esposa e compartilhei com a minha filha. No 4º dia, as águas começaram a descer na rocha. Eu não sabia de onde saía tanta água. Só que
a pedra ficou escorregadia, e quando eu fui mover minha mão, é como se meu corpo fosse descer, e eu olhava, estava o abismo. Mas no quarto dia, na visão, eu disse assim: por que tu me deixou sozinho aqui? Incrível, eu tenho 36 anos na igreja. E eu disse assim para Jesus: Jesus, eu estou com medo. E uma voz disse para mim: só se aquieta, não te move. Mas as águas passavam do meu lado e eu podia ver o abismo. No quinto dia, eu fui orar e eu tive a mesma visão. Só que naquela noite tinha nascido uma grama sobre a rocha. E eu queria saber como que aquela grama nasceu sobre aquela rocha. E no quinto dia o meu coração não tinha mais medo, mas eu ainda continuava sem poder me mover. Eu orei ontem e eu disse: Jesus, o que é que vai acontecer? E eu não tive visão alguma ontem. Hoje o Espírito Santo disse para mim: compartilha com o meu servo o que eu falei contigo. E eu parei pastor Marlon na rua e falei: meu amigo, eu preciso compartilhar algo contigo. E hoje, quando vocês estavam louvando, eu creio que Ele habita no meio dos louvores. Quem crê nisso? Eu estava em pé ali e o Senhor disse para mim: quer tu saber? Eu disse: eu preciso saber. E o Senhor abriu na minha frente, como se fosse uma tela, e me mostrou eu no mesmo lugar sentado. Só que hoje só não tinha gramas, tinham cedros imensos. E hoje, pela primeira vez nessa visão, eu tentei me levantar, mas eu olhei para tudo quanto era lado, e eu disse assim: Jesus, tu me deixou só esses dias todos, e eu queria levantar da rocha, mas parecia que eu estava colado nela. E Jesus disse: eu nunca te deixei. A rocha que tu está sentado sou eu. O meu coração teve medo, mas eu não ia cair, porque eu estava ligado à rocha. O diabo pode lutar contra você, mas você não vai cair, porque você está ligado à rocha. Ele não vai deixar você perecer, porque você está ligado à rocha. Sabe o que o Senhor disse para mim? Tu percebeu que esses dias inteiros tu não teve fome nem sede? Tu está com medo, querido? Não tenha. Ele é a rocha principal de esquina. Eu não sei o que você está vivendo, passando. Uma coisa eu te digo: o Senhor mandou te dizer nesta noite. Ele disse: eu quero que tu compartilhe com o meu povo o que eu te falei, o que eu te, aleluia, revelei. Eu quero que tu fale o meu povo, aleluia. Você precisa estar ligado na rocha. Você olhou os problemas, eu olhei os problemas. Porque eu tive medo, porque eu não podia ficar em pé, eu não podia me mover. Talvez Jesus te colocou no problema e está dizendo para você: não se mova, não saia daí, eu sou a rocha.
Não mova a tua alma, não mova nada. Não fale, te aquiete. Foi o que Jesus disse para mim desde o princípio: quietude, te aquieta. E nós estamos vivendo uma luta imensa. E quando o Senhor começou a falar isso comigo, Ele simplesmente quis dizer para mim e para você: você não está sozinho. Ele é a rocha. Ele é triunfante. As portas do inferno não prevalecem. Se às vezes está com medo de cair, de perder, mas tu não vai nem cair nem perder. E muitas vezes o coração diz assim: Senhor, por que tu não me ouve? Porque o tempo de responder é Ele, não é teu. Mas pastor, eu oro por anos. Às vezes só falta um dia para Ele se revelar a você. Todas as vezes que você entender e compreender isso, você vai compreender quem é Jesus. E se você está ligado à rocha, você pode ser até um pequeno fragmento, mas você é rocha. Em 36 anos de vida em Cristo, eu não lembro de ter tido essa palavra para o Senhor: eu estou com medo. Jesus, esses dias todos que eu estou aqui, só está dizendo simplesmente assim: a sua dependência está em mim. Um dia antes de eu viajar para cá, a gente estava aguardando simplesmente algo entrar na nossa conta, e aconteceu, estava tudo bem, e nada disso aconteceu. Um amigo me liga, poucas horas antes de a gente viajar. Ele me chama de meu grande amigo. Nós temos um amigo chamado Jesus. E esse amigo disse assim para mim: meu pastor, vem lanchar comigo. Eu disse: vou. Mas antes no telefone tinha dito para mim: eu não vou deixar você viajar sem dinheiro. E ele foi, eu vou contar isso porque é testemunho para a glória do nome de Jesus. E ele me deu R$1.500 e disse: o que você precisar, liga para mim. E eu fico imaginando, você pode entender o cuidado que Jesus tem por nós? Você pode compreender tudo que Jesus preparou para nós? Não está na tua visão humana. A tua visão e a minha visão humana é limitada. Nós temos que desejar ansiosamente estar com Jesus, de entender a glória que está em Cristo Jesus, o ressurreto, o amado. Hoje é noite de você, eu, todos nós apagarmos tudo aquilo que está dentro de nós, que nós pensamos, ansiamos, tudo, e sentarmos nessa rocha, descansarmos nessa rocha, compreendermos essa rocha, aleluia, está ligado a ela. Ele pode não te responder no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto dia, e eu tive medo nem no quinto dia, mas hoje ele disse para mim. Só que agora os cedros nasceram, mas eu não quero levantar da rocha. Não se mova do lugar onde o Senhor te colocou. Viva tempos de unidade. Viva a glória daquele que reina em nós e não tenha medo.
Compartilha com teu irmão aquilo que muitas vezes dói em você e diga: irmão, ora comigo. Satanás construiu uma estratégia poderosa contra a igreja, porque ele quer fracionar. Mas hoje você pode olhar para o lado e dizer para o teu irmão: pode confiar em mim, eu quero orar contigo. Hoje você pode olhar para o lado e dizer: irmão, eu quero ouvir a tua dor. Porque nós vivemos sobre a rocha. Te digo que tu é Pedro, pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecem. Já viu que a nossa vida é norteada o tempo inteiro entre fracasso e sucesso? Quando estamos achando que as redes estão vazias e o fracasso está preeminente e diante de nós, a gente acredita que amanhã vai ser diferente. É ou não é? Sabe por quê? Porque você não tem nada para perder. Como é que você perde o que não tem? Você não tem nada a perder, você tem o quê? Confiar. Né, Maria? Tem que confiar. Você não tem nada para perder. Aí você vai lá e confia, limpa as redes, põe fé, você diz: eu sei fazer. Mas nós temos que saber diferenciar simplesmente o nosso desejo de uma palavra rema direcionada por Jesus. Uma palavra rema, quando Jesus diz para você: faz, vem, é diferente. Um exemplo de uma palavra rema: Jesus disse para Pedro: vem, Pedro. Jesus vinha sobre as águas e Pedro diz: que? És tu, Senhor? Se és tu, me manda aí. Jesus libera uma palavra rema, Pedro, e diz: vem. E ele vai, porque a palavra, o verbo, aquele que reina, o Cristo, tem autoridade para dizer para você: faz, toma posse, seja assim, aleluia, eu que honro, é Ele que diz. Vocês tinham falar algo impressionante, e eles estavam pregando, e a Coreia vivendo um avivamento extraordinário, e um dia alguém pregando disse essa palavra que, se tu crer, pode andar sobre as águas. E um dia marcaram um culto, e alguns irmãos e irmãs foram, 3 adolescentes jovens, foram pelo caminho errado, e a igreja era do outro lado do rio. E uma disse: ó, lembra da palavra que foi ministrada? Se a gente crê em Jesus, a gente pode passar sobre as águas. E um coração impulsionou o outro, e elas 3 foram. Alguns dias depois acharam os corpos das 3 jovens. E dentro do coração de muita gente dizia: como assim? Mas elas foram sob a tua palavra. Não. A palavra rema foi para Pedro, não foi para elas. Jesus teria que falar com elas. E muitas vezes o erro da fé está aí. Eu vou fazer. Eu tenho medo, vou compartilhar uma coisa com vocês. Eu tenho medo, muito medo, de algumas coisas que são ministradas sobre o altar neste tempo. Você não precisa de palavra de autoajuda, você precisa entender quem é Jesus. Nós não precisamos de coaches na igreja te dando conselho. Você não precisa disso. Você precisa entender quem é Jesus. Porque a hora que Ele liberar a palavra rema sobre a tua vida, tudo acontece, porque foi Ele que disse. Todo mundo chorava, Lázaro. Marta e Maria achavam o quê? É só chamar Jesus. Jesus estava a 32 quilômetros de distância. E para um mensageiro chegar lá e voltar, 2 dias. Aí Jesus faz o quê? Vai para mais longe, mais 2 dias.
Querido, entenda uma coisa, quando Jesus chega para resolver. Jesus não é paliativo, Ele chega para resolver. Ele é o dono de tudo. Quando o Senhor liberar a palavra rema para a tua vida, pode acreditar, vai acontecer tudo, porque foi Ele que disse. Mas por que no dia de chamar Jesus? Porque havia uma esperança, porque Lázaro ainda respirava, elas criam. Mas quando Jesus chega e ele está morto há 4 dias, o coração não crê mais. Se tu estivesse aqui, meu irmão, não morria. Já percebeu que muitas áreas da nossa vida vão estar de extremo? E é justamente aí nesse estado extremo, quando você não perde a visão de quem é Jesus, que Ele vai te trazer respostas. A palavra rema tira a pedra. Isso é extraordinário demais. Agora você imagina uma multidão, filho Frank. Quando Jesus quer fazer um milagre, Ele te chama pelo nome. Tu pode acreditar nisso. Quando aquilo que o Senhor ministrou sobre a tua vida for chegado, Ele vai dizer o teu nome, Frank, aqui, ó, é hoje. Maria aqui, ó. Marlo aqui, ó. Cris aqui, Júnior, vai ser assim. O tempo é o tempo dele, não é o céu. Quando a gente compreender isso de uma forma extraordinária, vamos compreender o que realmente Jesus nos chamou para ser e não para ter. Me diz uma coisa, a gente sofre muito? Sim ou não? Fala aí, meu pastor Marlon, a gente sofre muito? Moleza? É fácil? Nunca foi fácil. Ele nunca disse que seria fácil, mas Ele disse que estaria lá. É o que basta. Se você e eu tivéssemos tudo, o que a gente havia fazer aqui? Nós estamos vivenciando milagres, porque nós já temos tudo. Mas tudo que é lutado tem mais valor. Jesus está nos moldando, porque a única visão da nossa fé é salvação. Foi para isso que Ele morreu. O nosso maior sonho, voltar para casa. Não se turbe o teu coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, eu irei. Ele mente, Ele foi. E nós sabemos disso. Mas Ele diz, eu irei, mas eu vou voltar. Eu vou vos preparar lugar. Porque onde eu estiver, vocês vão estar também. Jesus disse, sabe o que? Simplesmente para nós. Pode acreditar. Eu volto para levar vocês para casa. A nossa vida não é aqui. Tudo aqui é temporal. Tudo. Eu aprendi uma das maiores lições da minha vida com 36 anos na igreja, nesses 6 dias. Falei com o pastor Marlon, foi a visão mais extraordinária que eu já tive acerca de Jesus. E olha que eu já vi coisa de subir monte, de ver um monte fumegar. É mesmo, pastor? Não é literal não. De você pegar o fogo na mão e dizer, que é isso que não queima? A minha filha Raquel, pequenininha, ficava, papai, está cheio de estrelinha. E ela ficava brincando com a estrelinha e dizendo, nem queima. A minha esposa era da igreja batista, eu disse, vou te levar num lugar extraordinário.
tu vai ver a glória de Cristo. Só que a minha esposa era batista, a mãe Regina também era batista, e eu falei com a mãe, e como é que eu ia dizer para uma mãe que eu ia com a filha dela para um monte, passar a madrugada toda orando? Quem é o doido que deixa? A mãe Regina doida deixou. Uma escuridão, amor agarradinho aqui. E nós chegamos. Lá é um arraial imenso de oração. Monte Tinguá, no Rio de Janeiro. E nós entramos. Era uma multidão de cristãos que subia aquele lugar. Eu disse para ela, não te preocupe. A gente não veio ver, a gente veio ser, buscar. Mas vou falar para vocês. Naquele dia não acontecia nada. Lembra, amor? E amor orava, ela orava assim. Estou falando sério. É mentira nem? Aqui ela orando, pastor Marlon. Ah, Senhor, Senhor. Ela disse, a glória de Deus está aqui, né, filho? Eu falei, tá. Eu falei, você fica aqui só um pouquinho. Um dia eu corri naquele monte, porque eu pedi ao Senhor que eu queria ver a glória dele, um anjo. E um tição de fogo passou numa madrugada que eu estava naquele monte orando, amor não estava lá. E eu, alucinado, corri atrás daquela luz. Escorreguei, pastor Marlon. E fui descendo ribanceira abaixo. Você acredita que eu não me machuquei? Chegou lá no final, fiz assim, ó. Tum! Caí dentro de um buraco. O buraco batia no meu peito e era de rocha. E eu, já que eu caí lá, eu falei, vou orar aqui. Eu já tinha caído lá mesmo, não sabia que Deus me colocou lá. Eu falei, esse agora é o meu lugar de oração. Eu decorei o caminho. Fui lá um dia de dia, decorei o caminho. Disse, ó, ora aqui dentro desse buraco agora. Eu subi um monte, sumia, me procurava, eu estava dentro do buraco. Lá era o lugar da rocha. Não vimos glória. O Senhor diz, vai para o lugar secreto. E eu disse para ela, eu não posso te levar lá. Eu disse, fica aqui. Eu fui lá, pastor Marlon, e comecei a orar. Esqueci da vida. E quando eu abri os olhos, aquelas chamas, eu disse, Jesus, tu estás nesse lugar. E eu disse, Senhor, eu posso levar para ela ver? Eu preciso que ela te conheça de uma forma extraordinária. E eu tirei a blusa, que eu sempre gostei de nadar com a blusa por dentro da calça. Eu botei aquelas brasas aqui, eu vim agarradinho. E ela estava lá no lugar que eu falei para ela esperar. Eu disse, amor, tem uma coisa para te mostrar. Eu disse, aqui. E aquelas brasas caíram. Eu disse, amor, não pode levar nada daqui. E ela naquela emoção dizer, eu quero mostrar isso para minha mãe. Ela foi devagarinho, pegou um galinho aceso, escondeu dentro da Bíblia, né, mãe Regina? E levou para casa. Quando ela chegou pela manhã, que ela foi mostrar para a mãe Regina a folha, um galinho, um trevinho com 3 folhas, estava todo chamuscado de fogo, mas não brilhava. E ela disse, amor, me perdoa, você disse que não podia pegar nada do monte, mas eu queria que a minha mãe visse. Ela tinha essa folhinha até um tempo. Por que o pastor está te contando isso? Jesus não é superficial, e o que eu estou te falando não é uma história de carochinha. Eu vi, nós vimos, meus filhos viram, porque Jesus é real.
Busquem incessantemente algo chamado intimidade. Não seja Jesus para você um amor passageiro. Seja permanente. Ore na dor, sim. Mas ore muito também quando estiver tudo bem. Porque Jesus ama intimidade. E a glória dele vai estar com vocês. Pastor, ora por minha doença. Você vai ser curado hoje, porque Jesus está aqui.